Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, para mais uma oportunidade de aprendizado. E nós recebemos aqui uma pergunta muito interessante, já está aqui há algum tempo guardada, e eu resolvi, já que eu fiz o último vídeo falando sobre Testemunha de Jeová, continuar falando sobre esta organização. E o internauta entrou em contato e ele diz assim: boa noite, pastor. Por favor, a minha vizinha, que é daquela religião que anda com a pasta na mão, disse que Jesus não morreu numa cruz, mas sim numa estaca. E quem acredita na cruz é uma pessoa idólatra, pagã e que provavelmente será destruída no juízo final. Eu gostaria que o senhor me explicasse realmente se isso é verdadeiro e se isso realmente está na Bíblia, de acordo com o que a minha vizinha me disse. Bem, este aí é o enunciado da conversa que o internauta teve conosco. Ela mandou esse zap e, diante desse fato, nós vamos responder as questões. Obviamente que a religião que anda com uma pasta na mão e que faz esse tipo de comentário é a Sociedade Torre de Vigia, mais conhecidos como Testemunhas de Jeová. E nós vamos mostrar documentos, porque se tem uma coisa que é checkmate na organização sectárias, são os documentos da própria organização. E eu estou aqui com alguns documentos, vou mostrar para você, vou desbaratar tudo isso para você, mas eu peço que espere um pouquinho, nós vamos rodar a vinheta e eu volto para a gente explicar tudo isso, tá bom? Vem comigo! Que bom que você está aí comigo, que bom que você acompanha os nossos vídeos, que bom que você compartilha, curte ou descurte, enfim, deixa aí o seu comentário. Por favor, participe aqui do nosso canal, nos ajude. O YouTube não é mais aquelas coisas, né? E também o sistema do YouTube é bem falho, ele não comunica adequadamente aos internautas que temos novos vídeos, novas matérias. Por isso o CACP lançou um app, um aplicativo do CACP, que avisa toda vez que a gente coloca um artigo no site ou que a gente lança aqui um vídeo, ele comunica você no seu celular. Então, se você tem interesse em estar acompanhando mais de perto o nosso trabalho, por favor, baixe o app do CACP. Mas vamos lá. O internauta mandou então esse WhatsApp para mim, fazendo estas questões, ou falando, argumentando a respeito de um estaqueamento de Jesus Cristo e não de uma crucificação. Eu quero deixar bem claro aqui que não é relevante se Jesus morreu numa estaca ou se Jesus morreu numa cruz. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o fato é que Jesus morreu no madeiro. Isso seria irrelevante, essa discussão. Se ele morreu assim ou se ele morreu assim no madeiro, isso não teria tanta relevância. Mas, de novo, as seitas têm essa mania de querer fazer uma grande confusão por causa do nada, de uma coisa que não tem relevância, tudo para se dizer que é diferente, melhor, ter orgulho denominacional, institucional, que é o caso das Testemunhas de Jeová. Bem, vamos começar aqui mostrando um livro para vocês que vocês devem achar por aí algum sebo. Provavelmente ainda você encontra. Eles não editam mais, mas na década de 90 eles soltaram um livro de autobiografia, que é este aqui, ó, Proclamadores do Reino. Tá vendo aí? Este livro é uma autobiografia da própria organização. E na página 200, nós temos aqui a Watchtower, ou seja, a Sentinela, de 1891, tá certo? Inclusive aqui nesta página 200 mostra até uma comemoração de Natal, que hoje eles também não comemoram mais. E tem aqui do lado a capa da revista. Olha aí a capa, eu vou pôr para você na tela do seu vídeo, olha aí.
Então, nesta capa, nós estamos vendo aí uma cruz, inclusive uma cruz coroada, que não é símbolo cristão. Nesse caso aqui, a cruz coroada era e é símbolo da maçonaria. O senhor Charles Taze Russell se aproximou muito da maçonaria. E ele colocou essa cruz coroada, mas é uma cruz. É uma cruz. Então a revista principal da organização, por décadas, desde o século XIX, entrando no século XX, por décadas, teve uma cruz na capa. Tá certo? Quem vai mudar isso depois é Joseph Rutherford. Mas olha que interessante, eu consegui esse livro chamado Vida. É um livro muito antigo, estava num sebo bem destruído. Esse aqui é um livro que eu até paguei caro, porque ele não tem mais para vender. Ele é da década de 20, tá? Escrito pelo juiz Joseph Rutherford. Lembrando que antigamente o Charles Taze e o Rutherford, eles colocavam o nome nos livros. Depois, mais para frente, então eles resolveram só assinar em nome da Sociedade Torre de Vigia. Mas nos primeiros presidentes, eu acho que até o Nick Knorr ainda assinava os livros. Eles assinavam as obras que faziam. E este aqui, olha, é escrito pelo Joseph Rutherford, que é o segundo presidente da organização, que é um indivíduo que em 1931 vai mudar o nome de Estudantes Internacionais da Bíblia, porque assim eram conhecidas as Testemunhas de Jeová, para Testemunhas. Mas antes eram os Estudantes Internacionais da Bíblia. O Rutherford vem, ele quer desvincular-se do Charles Taze Russell, então ele muda para Testemunhas de Jeová. Mas era Estudantes Internacionais da Bíblia ou Estudantes da Bíblia. E esse livro aqui do Rutherford, o Rutherford que vai dizer que a cruz é católica, pagã, etc., e isso é repetido até hoje, olha aí, olha, na página 230, estou pondo aí na tela do seu vídeo, página 230, nós temos o quê? Jesus carregando uma cruz. Inclusive, ele não carregou uma cruz assim. Ele carregou apenas um madeiro, a parte de travessado que ia na cruz. Ali ele foi pregado e depois suspenso nessa cruz. A gente sabe tudo isso muito bem detalhadamente, porque isso era uma prática romana. Não tem como fugir das evidências documentais. Há inúmeras, centenas de evidências documentais. É só você pegar aí os livros de história, os livros do César, os próprios imperadores escreveram sobre crucificação, sobre o flagelo que fazia o Império Romano aos criminosos. Inclusive, um filme muito interessante que mostra isso é Ben-Hur. Inclusive, eles usaram árvores para crucificar os escravos rebeldes ali, porque Ben-Hur era um escravo que se rebelou contra o Império, e ali você vê as pessoas sendo crucificadas em árvores. Então, nós estamos falando de uma coisa extremamente bem documentada. A crucificação não é uma coisa qualquer. E a própria organização, por décadas, acreditou que Jesus foi crucificado. Aí hoje, como é que eles acreditam? Está aqui, na página 67 do livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, que é o livro que eles usaram no começo do século XX agora, 21, para fazer o discipulado. E olha aí. Nós temos aí, presta atenção nessa imagem, um Jesus estaqueado. Tá vendo ali? Olha que entre as mãos dele, tá observando? Tem o quê? Um prego entre as mãos. Um prego. Então, veja, preste atenção nisso, isso é muito importante. Já você vai entender, porque eles esqueceram de mudar uma coisinha aqui na tradução do Novo Mundo, na Bíblia deles. Porque quando você observa a imagem, a mão está assim, e no meio, entre os dois pulsos, vai um prego, tá certo? Um prego, segurando os dois braços, tá ok? Mas, olha o que nós descobrimos na tradução do Novo Mundo, eu vou pôr na tela para você, João 20, 25, quando Tomé duvida que Jesus ressuscitou, é dito assim, o próprio Tomé está dizendo, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos, Veja, se realmente Jesus ele tivesse sido estaqueado, como está no desenho da sociedade, teria que estar aqui escrito assim, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal do prego.
do prego, porque nas mãos tem só um prego, mas aqui na tradução do Novo Mundo está sinal dos pregos, mostrando que Jesus morreu crucificado e não estaqueado. Repetindo, isso não faria diferença nenhuma para a obra redentiva do Senhor Jesus na cruz. Mas agora o que eu vou mostrar é que é grave. Até aí, falar bobeira, que a cruz é idolatria, etc e tal. Claro, a cruz cheia, como tem na Igreja Católica, realmente é idolatria. Mas a cruz vazia sempre foi um símbolo de vitória e sempre foi um símbolo do cristianismo. Inclusive, terminei de ler agora o livro Catacumbas de Roma, e o peixe, por causa do nome de Jesus Cristo, estava nas letras de ictus, que é peixe em grego. Você tem o peixe como um símbolo de Jesus Cristo, um símbolo do cristianismo, e a cruz também como um símbolo do cristianismo. Agora, olha que grave o que eu vou mostrar para você aqui, porque se esse ponto de cruz, estaca, fosse apenas um ponto de vista, mas não é isso, tem algo muito grave, muito mais grave. Olha que coisa terrível ensina as testemunhas de Jeová. Nesse livreto aqui, que eu já mostrei para vocês, O Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, na página 69, olha o que diz aqui, vou pôr na tela aí do vídeo. Todavia, a nossa salvação não é a justificativa principal para a vida e morte de Jesus na terra. Então veja, eles deturpam a principal missão de Jesus, que veio buscar o que se havia perdido. Mas para as testemunhas de Jeová, não foi isso. Não foi salvar as almas perdidas. A morte de Jesus não tem esse objetivo. A missão de Jesus não tem esse objetivo. Aí na página, eles vão dizer que no próximo capítulo vão explicar isso. Aí na página 74 diz assim: o nome de Deus foi difamado e sua soberania foi desafiada. E aí eles vão explicar aqui que a verdadeira missão de Jesus Cristo foi vindicar ou trazer a glória do nome de Deus que havia sido perdida. Restaurar o nome de Deus, que na verdade nós nem sabemos se é Jeová. Para você ter uma ideia, o judeu chama Deus de Hashem, o nome. Eles não usam a expressão Jeová. Quem usa somos nós, as testemunhas de Jeová, que é uma mistura do tetragrama com Adonai, que também quer dizer Senhor, soberano, tudo em hebraico. E a gente faz uma suposição, mas não se sabe. E eles estão dizendo aqui que a missão principal de Jesus, então, era restaurar, vindicar esse nome de Deus, e não salvar a humanidade. Então, o grande problema deles não é só ensinar o ponto de vista do estaqueamento de Jesus, que não mudaria tanta coisa. O problema mais grave é o que está por trás disso. Primeiro, deturpar aqueles que pensam diferente. Colocá-los como idólatras, como pagãos, dizer que a cruz é uma invenção posterior, o que não é verdade. Há documentos, há evidências. E pior do que isso ainda é ensinar para as pessoas, olha o absurdo, de que a principal missão de Jesus não é salvar a humanidade, mas restaurar o nome de Deus. Então, gente, eu estou aqui mostrando apenas para vocês algumas evidências, para vocês observarem como esta organização, Sociedade Torre de Vigia, é deturpadora da palavra de Deus, tetratadora das verdades celestiais. E nós precisamos estar atentos, tá certo? Então, respondendo resumidamente, o problema não é se Jesus foi estaqueado ou crucificado, embora todas as evidências documentais mostrem que ele foi crucificado, tanto que a sociedade creu por décadas que ele foi crucificado. Mas pior do que ensinar o estaqueamento de Jesus é ensinar, olha o absurdo, que a missão principal dele não é a salvação da humanidade, mas sim vindicar o nome de Deus, que eles nem sabem qual é, tá bom? Então tá aí a nossa humilde explicação, a nossa humilde colocação aí diante dos fatos. Eu espero que tenha ajudado aí a internauta que estava com dúvida e que Deus possa abençoar a sua vida. Que você nos ajude a divulgar esse material, mostrar aqui as evidências, porque nós estamos aqui fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.